cultura maker é bem isso, é a cultura da gambiarra. Sabe? Você pega Total, qualquer total. pessoa que é maker, o cara ele vai pegar o que ele tem e tentar fazer alguma coisa, sabe? E o maker, no final do dia, acho que acaba sendo isso, né? Cultura. Puxa uma cadeira, chega mais perto e fique à vontade. Está começando Designers do Boteco, um espaço feito para conversa de verdade. Sem pose, sem palco e sem aquele cheiro de reunião que mata ideia boa antes dela nascer. Bom, eu sou Renato Silvestre, vou me autodescrever aqui. Sou um homem negro, tenho uma barba proeminente, estou usando um óculos pretos quadrado e um fone de concha preto. E tenho um indício de Black Power aqui na minha cabeça. Camisa cinza, dos Simpsons, sempre por aqui, né? E eu tô aqui hoje dividindo esse espaço, essa mesa, com as minhas amigas, né? Luana e Iane. Iane, se apresenta pra gente aí. Olá, gente. Eu sou Iane, sou uma mulher negra, cabelo médio cacheado. Hoje eu tô com a blusa branca, um copo de cerveja para representar. E um óculos transparente. E eu tô com um fone desses normalzinhos mesmo de fio. E agora eu passo pra Luana também, se ela se inscrever. Oi, gente. Eu sou a Luana, também sou uma mulher preta. Eu estou vestida com uma blusa marrom, eu tenho cabelo também na altura dos ombros, cacheados, e estou com óculos transparente. E essa aqui é uma mesa, gente, como o Renato falou, que assim como o Teco, a gente pode falar sobre assuntos profundos com a leveza de um copo americano. Então, e aqui para a gente começar a nossa conversa, chamamos Thiago, aquele nosso amigo aqui também. Ele vai se apresentar e se autodescrever, por favor, Thiago. Olá, Onde você está pessoal. falando. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu sou o Thiago. Para mim é um prazer aí estar dividindo essa mesa de boteco com designers incríveis. E me autodescrevendo, eu sou um homem moreno, de cabelo preto, liso, então, parecendo aqui os primeiros indícios da minha idade, um cabelo meio grisalho. É... Tenho um bigode e estou usando uma camisa listrada vermelha e branca também. Seja bem-vindo aqui. Se você também não é designer, mas é uma pessoa que quer ser mais criativa, então esse também é o seu lugar. Aqui é um momento para a gente conversar bem leve, bem tranquilo. E também convidamos você a fazer parte da nossa comunidade. Assim, vai estar todos os links lá na descrição. Entra na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade do Brasil todo, temos as comunidades por cidade, então você pode se achar lá e temos design tudo criativo. Mas enfim, isso é conversa fiada. Ó, legal, né? Eu falei assim, o grande convidado desse primeiro designer do Boteco é o Thiago aqui, né? Ele que é da Universidade Federal aí, Rural do Rio de Janeiro, e ele tem um projeto muito massa que ele vai contar pra gente um pouquinho sobre esse projeto. E aí é legal porque esse projeto envolve IA. Thiago, dá uma visão preliminar pra gente do que é esse seu projeto. Boa, Renato, obrigado. Então, esse projeto, ele é o Cyperus, um nomezinho complicado, mas vem de uma palavra em latim para complicar mais ainda, que tem origem em relação ao papiro, né? É o nome científico da planta, Cyperus papyrus, que é para justamente resgatar essa origem e essa necessidade de ter os registros, né? O Cyperus, ele nasce com uma necessidade minha, a necessidade acadêmica de conseguir organizar melhor tanto os meus artigos de leitura, quanto também me ajudar a dar uma melhor visão no meu andamento do projeto. Então, esse produto que eu desenvolvi foi uma necessidade bem pontual minha para tentar melhorar a questão de gestão do conhecimento, que eu estava ficando doido com um monte de artigo lendo e simplesmente na hora de pegar referências ou então pegar alguma citação específica, eu simplesmente esquecia de onde estava vindo, né? Então, uma visão bem geral, assim, o Cyprus ele nasceu com esse objetivo, com essa dor bem específica, num ponto-chave da minha necessidade acadêmica ali também, né? Mas eu acho que essa é uma dor de qualquer pessoa que escreve, né, artigo científico, seja na faculdade, mestrado, enfim. Eu mesmo assim, sou lerda, né? Lidar com referência é difícil às vezes. Acho que eu vou um pouquinho até além, né? Eu acho que essa gestão do conhecimento, ela
ela é um problema do indivíduo, mas às vezes é um problema também das companhias, né? Das grandes empresas também têm a dificuldade de fazer toda essa gestão do conhecimento que é gerado ali dentro. E a gente é meio carente de ferramentas, pelo menos aqui no Brasil, ferramentas que vão ajudar a gente, né, a fazer essa gestão de conhecimento, seja de pesquisa, seja de artigos, seja de resultados, né? E foi até um ponto, assim, né? Quando eu fui tentando entender um pouco mais, né? A gente vê que a própria estrutura do Brasil, infelizmente, não tem uma cultura de pesquisa muito avançada, assim. Eu mesmo sou formado em administração, não sou formado em design, migrei depois para essa área, mas o meu curso, apesar de ser feito numa federal, não incentivava a pesquisa. Eu não tive um TCC, na época foi só o estágio, um relatório final. Então, para mim, foi um choque muito grande, assim, cair nesse mundo de pesquisa. E agora? O que eu faço? Os professores, eles ajudam, mas no mestrado já parte do pressuposto que você entende minimamente do que é pesquisa, mas a realidade não é essa, assim. Eu tive muita dificuldade para estruturar o projeto, né? E nisso daí entrou esse ponto, que é justamente como que eu consigo organizar no método que me facilite, né? Então, a IA, né, e o produto, ele vem muito como um facilitador, mas a dor, se a gente vê, né, ela é até mais profunda nesse sentido, né, da gente realmente não ter ali um método estrutural, uma coisa mais simplificada para a gente realizar pesquisa também. E explica aí, Thiago, como é que, cara, saiu essa iniciativa, assim, pô, eu tô com um problema aqui, eu tenho que resolver esse problema, porque senão eu vou ficar louco, eu não vou conseguir realizar meu trabalho. Cara, como é que você juntou a força, a energia e a criatividade para criar, né, essa solução? Boa. Eu, como bom designer, né, também fui nessa de tentar ver o que tem de ferramenta que pode me ajudar nessa dor que eu estava sentindo, né? Porque durante o próprio mestrado, né, eu ouvia algumas pessoas falarem, olha, é importante fazer fichamento. Eu falei, tá, mas do que é? Do que se alimenta? O que é um fichamento, né? E aí eu comecei a pesquisar e entender um pouco mais, né? Porque aí o fichamento não basta só a gente fazer a leitura, você tem que é, ir armazenando tudo que você vai entender a partir da leitura que você faz, também ter a sua interpretação daquele artigo e ter também justamente a citação de onde você está pesquisando ou do artigo que você está utilizando. Então, eu comecei assim bem que a gente chama de bricolagem, se fosse um termo mais bonito, mas que na verdade é gambiarra. Então eu comecei a fazer bem gambiarra, testei usar o Excel. Eu tenho um tablet que eu vou fazendo todos os destaques. Eu comprei o tablet para me ajudar nessa leitura. Achei que o tablet já fosse me ajudar e de ter pelo menos uma marcação dos arquivos digitais. Só que ficava muito disperso, cada artigo num lugar separado, cada citação dentro do artigo para eu precisar entrar e recuperar essa informação era muito difícil. Parti para o Excel para ver se conseguia pelo menos colocar os artigos que eu estava lendo. Também não consegui, porque acaba que a complexidade era muito maior. Então eu fui nessa tentativa de tentar achar ferramentas, usei também o Obsidian, né? Na época até conversei bastante com a Yane sobre o Obsidian, estava assim, nossa, o Obsidian é muito bom, ajuda muito, mas é uma ferramenta que é complexa também. Apesar dela ter uma estrutura básica, para você conseguir fazer adaptação, personalização para a sua finalidade, demanda muito tempo e você tem que instalar plugin. Então, foi se tornando uma coisa muito complexa para o fluxo que eu já tinha definido, só não sabia como materializar. Então, foi muito nessa necessidade de tentar materializar uma coisa que eu já estava sentindo de dor e não achava outra solução estruturada para a minha necessidade, que eu acabei pensando em criar, de fato, o meu produto digital. E assim, isso que você fez, eu estava lendo outro dia, que já é uma tendência, sabia? Tipo, as pessoas criarem micro apps para problemas que são delas. Porque uma plataforma, vamos dizer, uma Obsidian da vida, que é quase um sandbox, né? Você vai ali criando, modelando para deixar do seu jeito, ela é muito grande, muito complexa e normalmente cara. Exatamente. Aí eu tava vendo sobre isso, acho que foi no Tech Crush, lá, uma matéria sobre micro apps e as pessoas criando assim, e alguns têm prazo de validade, né? Eu vou usar para isso e pronto. Essa tendência eu acho bem legal, porque tem até, eu acho que tem um pouco a ver com o tema que eu estou estudando, né? Que eu estou estudando a questão de
como que a gente já consegue fazer adaptação de métodos de UX para pequenos empreendedores. E o empreendedor, né, ele tem muitas coisas assim de, cara, eu não tenho as coisas perfeitas, não tenho as ferramentas perfeitas, mas deixa eu pegar o que eu tenho aqui, o que eu sei, quem eu conheço e tento construir alguma coisa e vejo no que vai dar. Eu acho que essa tendência dos microapps, elas ajudam muito a estimular essa questão, né, da pessoa já ter ali um conhecimento, que acho que é importante, né, você ter justamente esse conhecimento, uma base, um contexto, tem a parte técnica também, mas que ajuda a impulsionar essa vontade ali com ferramentas que dão um resultado um pouco melhor do que simplesmente a gente não ter nenhuma ferramenta para iniciar essa ideação ali, né? Thiago, conta para mim, cara, qual foi o processo? Como é que você começou realmente a construir, né? Que ferramentas que você usou, né? O que foi fácil, o que foi mais difícil para você nesse processo? Boa, boa. Ao longo desse período, eu fui testando algumas ferramentas, né? O Cloud, o primeiro eu comecei lá no ChatGPT, migrei para o Cloud, hoje é a ferramenta que eu tenho ali de assinatura. E aí, quando eu materializei mesmo essa necessidade e tive o entendimento de como seria o meu fluxo do meu aplicativo, né? Eu me botei no desafio de aprender uma nova ferramenta, que aí foi o Anti-Gravity, que foi a ferramenta principal que eu utilizei. Na construção, eu até fiz uma estratégia de meio colocar uma IA contra a outra. Então, eu fazia toda a minha ideação, né, no cloud, colocando coisas específicas para cada momento que eu estava desenvolvendo, e depois eu jogava o prompt que era gerado no cloud no Anti-Gravity. E no Anti-Gravity também tem uma coisa que é importante também, que é a gente fazer um pouco do setup de qual método que ele vai usar ali, né? Qual IA que ele vai utilizar para a gente conseguir economizar os tokens. Tipo, na primeira semana que eu fui tentar fazer, comecei a estruturar o meu projeto, em um dia, em 2 dias eu estourei o meu limite, e depois que eu fui me dar conta nisso, porque eu estava utilizando o Cloud Sonnet. Aí eu tive que ficar uma semana de molho, porque ele bloqueia você utilizar, né, a IA para retomar o meu projeto. Então, depois que eu fui fazendo isso, pensei, pequenos ajustes, deixa eu usar aqui o Gemini, que é o pensamento mais tranquilo, que gasta menos token, coisas mais complexas, eu particularmente preferi o Sonnet. Mas de processo, acho que volta àquilo que a gente tinha começado no início, né, também, né? Primeiro ponto, hoje eu tenho uma dor, mas deixa eu entender o que outras pessoas também já estão fazendo para solucionar essa dor. Então, eu pesquisei muito sobre tem um método que é não sei se vou pronunciar certo, mas é chamado Zettelkasten, que é um método para você, Perfeito. não é? Que é um método muito bom para você extrair notas de artigos. Então, eu já estava estudando esse método, tentei fazer a adaptação dele no Obsidian. Então, esse conhecimento que eu tinha ali do Zettelkasten, né, já me deu uma clareza. Assim, eu sei o que precisa ter, eu sei quais são os campos, eu sei o que precisa ter, mas ao longo do caminho, na ideação também, muitas coisas foram surgindo. Então, a gente sabe ali mais ou menos o cheirinho, e ao longo da própria construção, acho que novas coisas vão surgindo. Eu acho que isso é bacana, assim, também do Vibe Code, né? Você tem uma ideia inicial, mas durante o processo, pela agilidade, você consegue ter maior facilidade de desviar esse caminho e criar outras soluções também. Nossa, mas eu gostei dessa solução, né? Você acabou orquestrando as IAs, cada uma para trabalhar no nível de complexidade ali, trabalhando com o GPT para uma parte mais leve, o Gemini para começar a criar um TRD, talvez ali para criar um contexto mais grande, para você chegar na hora de levar para o Anti-Gravity e com uma coisa já estruturada para ele poder produzir. Não, muito massa, cara. Da hora. Genial. É tipo quase botando aí, era assim, um júnior, um pleno e um sênior. Exatamente. E você gerente. E nessa pode falar, desculpa. Eu ia falar que eu também estou nessa vibe, também eu passei por esse momento ali de, cara, estourar todos os tokens em todas as IAs que eu estou usando e ficar com aquela monte de ideia na cabeça esperando que passe. Nossa, isso é agoniante, agoniante. Fica, o que eu faço agora? Volto a escrever no papel a minha ideia, né? Posso confessar? Essa semana eu estava bloqueado dentro da empresa para fazer uma modificação num projeto que eu estou fazendo. Eu tive que chegar para uma amiga e falei assim,
não tem como você entrar no meu projeto e colocar esse script aqui para mim. Eu falei, nossa senhora, cara, tá muito coisa de viciado isso aqui. A gente vai ficar igual aquele ursinho do pica-pau, né? Com a mãozinha, né? Olha esse Uhum. prompt para mim, por favor, né? Mas eu acho que aí tem um ponto também, né? A gente fala brincando isso, mas é uma coisa que eu acho que a gente está num momento muito bom para experimentar e brincar de Tolkien. Mas eu não sei se isso também no futuro vai acabar gerando, aí, bem papo de boteco mesmo, né? A Uhum. própria questão da desigualdade, porque Tolkien é muito caro. Se Muito. eu utilizei Total, com certeza. o Anti-Gravity a minha conta de estudante. Então, foi legal, porque eu já consegui economizar bastante no projeto, tem esse detalhe também. Mas, e foi outro motivo que eu não usei o Cloud Code, porque o Cloud Code, para fazer a inscrição dele, era bem carinho. Assim, né? Além da assinatura que eu pago, tem que pagar o Cloud Code para pagar tokens em excesso, assim, se torna uma coisa meio inviável. Então, eu acho que facilita muito, é um método que democratiza, mas sempre tem essa pitadinha que a gente tem que colocar ali também, né? O quanto que não afasta outras pessoas também que não têm ali, de repente, pequenos empreendedores mesmo que não têm condição de pagar uma assinatura, né? Ou pessoas que estão agora na fase de entrada, né, de faculdades, bem de situações mais humildes, né, o quanto elas vão ficar em desvantagem com pessoas que têm ali o acesso a poder pagar uma assinatura de uma ferramenta como essa, né? Porque, de fato, elas estão ajudando, não são perfeitas, não são maravilhosas, mas elas estão ajudando a acelerar muitas ideias, muitos processos, né? Verdade. Eu não tinha pensado nesse ponto, tá? Verdade. Mas é mais um ponto de desigualdade que a gente está acabando de ter aqui. Vai ser tipo como quando a própria internet surgiu, sabe? Até hoje é um ponto de desigualdade, sabe? Mas é fogo. E eu também penso assim, aí já também viajando um pouco, mas eu vejo que hoje as próprias empresas elas estão criando IA e dados aí e estão botando a gente para experimentar essas coisas e colher resultado, e a tendência é a gente voltar para um monopólio, sabe? Que nem acontece com tudo, normalmente todas as ferramentas. Já tem gente que hoje diz que a gente vive no neofeudalismo de monopólios de grandes big tech. Então, eu vejo que a tendência já é um pouco, porque eu falo que são muitas empresas, mas na verdade são poucas, se você for contar pelos dedos, nos dedos. E a tendência é isso, que vira um grande monopólio de uma empresa. Pois é. Acho que foi até uma surpresa, assim, né? Durante o processo de construção, o Anti-Gravity, ele tinha uma limitação que era mais ou menos essa que eu falei. Você estourava o limite, era um limite bom, e em uma semana você ficava meio que bloqueado para utilizar o cloud, mas você tinha liberado ali o Gemini. Aí, quando eu finalizei o projeto, eles mudaram e eles aumentaram ainda mais essa restrição. Agora, o pessoal está relatando que, sei lá, em um dia você já estoura o limite e o próprio Gemini também está com mais restrição. Então, assim, fico um alerta também para quem tem condição de experimentar essas ferramentas, sabe? Utilize agora, assim, sabe? Vamos lá brincar, vamos fazendo, porque a tendência é eles cada vez mais irem fechando essa torneira ali, né? Não, total. Hoje eu acabei de baixar aquele code da OpenAI, né? E aí, beleza. Aí eu achei estranho, né? Porque, cara, por que a OpenAI tá com dois aplicativos para desktop? Tem o Code e o GPT. Aí que eu fui sacar, porque assim, o Code ele já está vindo com essa limitação de tokens. Você tem um limite de tokens que você pode usar ali, ou você tem que conectar com uma API que você vai pagar também para poder usar. Então, tipo assim, todas as plataformas estão criando ali seus limitadores, né? A Anthropic já tem com o Code ali, agora, se eu não me engano, o Gemini você tem um limite de 1.000 tokens. Cara, e é muito fácil gastar esses 1.000 tokens. É uma pergunta errada, uma instrução errada que você deu, você acabou com seus tokens. O Figma Make também, né? Que até acho que 18 de março, né? Estava liberado, agora já colocou essa limitação e é muito difícil você não estourar. Então, dia 7 na empresa, meu limite já está quase estourado, assim. Aqui na empresa a gente fez uma experiência, né? Assim, eu sou acho uma das pessoas que mais usa IA dentro da empresa. E aí usamos o meu perfil como exemplo ali, né? Para gente tentar ver. E aí a gente tem uma média. Eu gastei até dia 18 aqui, que foi o dia que eles bloquearam, eu estava gastando uma média de 20
mil tokens por mês. Era a minha média de uso. E aí, cara, no dia 18 eles começaram, e aí tinha 4 mil tokens. 4 mil tokens eu gasto em 3 dias. Entendeu? Já nasceu negativo, né? Não, eu nasci negativo. Dia 18, na hora que eles bloquearam, eu já tava sem crédito já. Eu tive que esperar agora, né? Hoje, dia 7 de abril, é o dia que eles estão liberando meus créditos de novo no Figma. É. Cara, e vocês podem se preparar também, viu? Que vai vir propaganda dentro dos chats. Já estão com essa conversa, já vi que a OpenAI já está estudando como fazer isso, porque hoje em dia não é um dia que não tem propaganda, que é o que dá dinheiro, né? Daqui a pouco do nosso sonho vai estar lá. Não, você não pode. Esse sonho aqui só porque pagou o prêmio, sem propaganda. Só não remunera os humanos, né? Pela grande contribuição da base de dados. Exato. Nem um pouco. Total. Nem um pouco. Inclusive, o ChatGPT, eu posso estar enganada, mas um deles tá aí na justiça brigando, porque muitos autores de livros, inclusive brasileiros, foram lesados, né? Eles usaram a base para treinar e, tipo... É a própria OpenAI. A própria OpenAI, os jornais americanos também estão processando eles, né? Por uso devido, por direitos autorais. A guerra da IA. Tiago, vou fazer uma pergunta para você, né? Nessa jornada de vibe code, de criar suas próprias ferramentas para resolver seus problemas, e às vezes, quem sabe, resolver o problema de outras pessoas, né? Cara, qual é a grande dica que você deixa aqui para as pessoas? Né? A gente já entendeu um pouquinho ali que você fez um processo bem certinho de usar várias IAs para poder economizar tokens, ser mais assertivo, mas fora isso, cara, o que você traz como dica, como experiência para as pessoas, cara, não tropeçarem na primeira experiência com vibe code, criando suas soluções por aí? Boa. Eu acho que, assim, uma coisa que, não querendo puxar a sardinha, mas já puxando para o nosso lado, eu acho que os designers, eles saem com uma vantagem muito grande na questão do vibe code. Porque de tudo que eu tenho testado, uma das coisas que é mais importante é a questão do entendimento do contexto, né? De como você também administra esse contexto com a IA. Tudo que eu construí foi muito baseado nisso, né? No meu caso específico, né? Era a dor que eu sentia, né? O conhecimento técnico que eu tinha sobre o próprio modo de fazer, e são coisas que estão no nosso dia a dia como designer, né? Na nossa aplicação, a gente constantemente está nesse entendimento, né? De contexto, dor e até mesmo a questão tecnológica, de entender como que um fluxo de um sistema deveria funcionar. Então, acho que o design sai com muita vantagem, desde que a gente não tenha medo ali de experimentar. Até dentro dessa questão, assim, para quem também não é designer, né, tem uma teoria que eu virei embaixador dessa teoria, que é de efetuação, effectuation, o nome em inglês, que ela é de uma indiana, ela é Sara Saravati, que ela traz um pouco dessa forma de como que os empreendedores pensam, mas sem tentar romantizar, né? Que ela tenta criar isso como um método científico. O empreendedor, para fazer as coisas, né, ele tem ali os meios iniciais dele. Esses meios iniciais o que ele então tem muito a ver com a origem dele, né? O que ele sabe e quem ele conhece. Então são essas três coisas iniciais que movem a pessoa a ter a ter os seus empreendimentos com um certo sucesso. E eu acho que isso daí também me ajudou muito na questão do vibe code, né? Aí volta ao que eu falei antes, né? O que eu sou, né? Poxa, eu sou um designer, eu tenho um conhecimento relacionado a isso, né? Quem eu sou está muito relacionado também a essas próprias dores que eu já sentia, né? E quem eu conheço, eu acho que apesar da gente estar ali com vibe code, sabe, é conversar com outras pessoas também. Então, nesse processo, eu envolvi também um amigo que era arquiteto, falei, dá uma olhadinha aqui para ver como é que está funcionando, ver se realmente, porque tem esse ponto de segurança que é bem problemático ele também. No caso específico, às vezes, quando eu não tinha as pessoas ali para conversar, e aí eu entrava nessa questão de construir alguns agentes específicos para combater o meu pensamento também. Então, se eu estava ali no momento, eu até esqueci de comentar, mas o Cypress, ele tem um pezinho ali também na questão de grafos de conhecimento, né? Você consegue fazer um grafo de conhecimento. Aí, o que eu fui fazendo também para fazer a construção do grafo?
fui lendo alguns artigos que me ajudavam a criar minha base de conhecimento. Joguei isso lá no Notebook LM para ter a base ali. E a partir do que eu já tinha de base de conhecimento, eu fui construindo o que seria ali meio que um prompt persona do especialista de grafo. Então, quando eu não tinha quem conversar, eu criava meio que essas funções específicas para me ajudar também a trazer alguns pensamentos mais específicos. Mas acho que nada substitui a conversa. Acho que a gente tem que ter esse diálogo para abrir um pouco mais a mente. Mas acho que esses pontos me ajudaram muito na construção. De questão técnica mesmo, então, eu acho que passa, quando eu falei sobre a questão do próprio contexto, né? O que eu fazia, o que eu faço, tento fazer também, é realmente criar um arquivozinho de contexto, né? Então, várias dessas IAs, você consegue adicionar arquivos em Markdown, onde é possível você dar mais contexto fixo sobre o seu projeto, né? O Cloud, lá, quando você cria um projeto, você consegue dar instruções específicas ou até mesmo adicionar arquivos. Então, é legal a gente adicionar também essas camadas para ir colocando, para fazer com que a própria IA não esqueça no contexto. E aí, durante o desenvolvimento, outra coisa que eu fui fazendo também, que é um dos pontos que o pessoal comenta muito, que é sobre como que a gente não dá, como que a gente faz uma interface sem ficar com cara genérica ou com cara de IA, né? Eu não coloquei a mão em tela, foi esse um dos desafios que eu quis colocar. Eu falei, olha, eu vou fazer 100% vibe code ali, sem fazer no Figma ou exportar para ele, mas eu, durante o próprio desenvolvimento, eu, mais uma vez, né, fui utilizando os conhecimentos de design para ir criando, primeiro, a estrutura de tokens mesmo do meu projeto. Então, isso foi a primeira coisa. E depois, conforme eu ia avançando na construção das telas, eu ia criando os componentes. E aí, como a própria IA já tinha ali a memória, o contexto, e entendia quais eram os tokens, eu ia criando componentes reutilizáveis utilizando o token. Então, eu fui construindo o design system conforme eu ia construindo também as telas, né? Então, me ajudou muito a manter a consistência. Isso me ajudou muito também até a economizar token, porque ela não precisava construir um componente do zero toda vez, eu só referenciava, olha, a tela tem que ser assim, aqui você tem que utilizar o componente modal, o componente de botão, que já está lá no projeto, na pasta tal. Então, tudo isso acho que facilitou muito a própria construção também. Não, super massa. Estou fascinada aqui. Não, é super massa que enquanto você estava falando, eu tava abrindo o meu antigraft aqui, porque assim, eu tenho a minha customização do meu antigraft, né? São 20 pontos que eu tenho de customização. Começa com o primeiro, que é qual o idioma que ele deve se comunicar, que ele deve fazer registro, né? Eu passo por qual é o tipo de design system que ele deve usar, que no meu caso eu gosto de fazer tudo com material design, passo pela questão de acessibilidade e internacionalização, porque as coisas que eu estou fazendo aqui sempre são multilinguais, né? E, cara, e por aí vai, de ter CICD para GitHub e tudo mais, cara. E é isso mesmo, né? Isso é uma boa dica, assim. As pessoas têm que pensar que aí ela vai ajudar, mas você tem que dar um contexto para ela e você tem que deixar esse contexto armazenado, de fácil acesso para ela, para que ela não se perca, né? Eu pensei, é até incrível, assim, eu não queria falar muito das coisas que eu falo, do que eu faço, assim, eu criei, cara, 5 plugins para Figma. Os 5 plugins para Figma, eles seguem todos a mesma arquitetura, o mesmo visual, né? Então, todos estão muito fáceis de fazer manutenção e tudo mais, né? Cara, muito por conta do quê? Do contexto, que vai armazenando, que a gente vai customizando, né, para ela poder nos apoiar. Puxa, muito massa. Ver que você está indo no mesmo caminho. Parece que sou eu que tô, parece que sou eu que tô louco aqui, você tá louco aí também. E eu achei muito bom o seu ponto da conversa, sabe, de falar com as pessoas. Eu acho que esse ponto de comunidade é muito importante, ainda mais agora no momento que a gente está nesse hype, que eu acho que ninguém aguenta mais, mas nesse hype está surgindo um monte de gente que diz que sabe, um monte de curso, e até para você entender para onde você vai, o que realmente faz sentido. Eu acho que nesse ponto a comunidade também é muito, muito, muito importante. Aí eu queria fazer uma pergunta para todo mundo aqui, né? Eu vou dar a minha opinião, quero que vocês deem a de vocês. Vocês acham que a IA é uma bolha, que nem a questão do metaverso,
que nem as .coms lá na década de 90, ou vocês acham que a IA vem para ficar? Vai ser mais ou menos do jeito que a gente está vendo agora, ou não? Ela é uma bolha, vai estourar, vai sumir, ou ela vai se transformar em uma outra coisa lá para frente, né? Qual que é a opinião de vocês sobre esse lance da IA? Bom, eu vou começar, eu acho que ela não se paga, só isso. Se você não se paga, você não tem muito tempo. Infelizmente, isso é a realidade, não se paga. É muitos recursos, né? Não só em dinheiro, mas ambientais. Não faz muito sentido. É ótimo, ajuda, dinamiza, mas é muito caro para o ser humano, eu acho. E não respondi, né? Meio que respondi. Respondeu sim. Não, eu acho que sim. Não, eu concordo com isso. Assim, sinceramente, acho que a gente está nesse momento de experimentação e que vai se transformar em outra coisa. Não vai ser isso aí que vai ficar. Isso é óbvio que isso foi muita especulação. E aí, muita especulação, né? Não sei se vocês já viram um estudo sobre isso, como a Nvidia, Microsoft, enfim, outras investiram dinheiro, botam dinheiro para lá, para cá, para poder especular o mercado. E isso realmente vai estourar em algum momento, ainda mais que a gente está falando, que eu já vou ser mesmo mais política, a gente está falando dentro de um contexto de um império que está em ruína. Sim. Então, a tendência, mas eu acho que não vai se perder tudo, sabe? Eu acho que essa tecnologia, ela já é antiga, não é de hoje que se instala de IA, se estuda IA, e também não é o primeiro hype, então acho que ela vai ser remodelada de outra forma. Assim, hoje, nas minhas divagações antes de dormir, eu penso que um mercado que vai usar muito mais esse recurso, mais do que a gente design, tecnologia, é a pornografia. Eu acho que esse mercado vai absorver muito mais e utilizar muito mais ferramentas de IA e vai dar mais dinheiro, inclusive, nesse mercado do que de design. Não que eu tenha visto, tá, Yane, mas já está sendo usado fortemente, tá? Inclusive, desculpa, Thiago, mas assim, inclusive pensando nessa maluquice que eu escrevi meu conto, porque eu estava assim, viajando nessa louca de como essa indústria ia usar, sabe? Enfim. Não, mas eu sigo bem essa linha também, tanto que é aquilo que a gente começou, né? Antes, eles abriram a torneira, todo mundo pode utilizar, fazer o que for, e agora já estão percebendo que a conta não está fechando, e isso já vem de tempo. Então, está começando a ficar cada vez mais restrito, você vai começar a utilizar, e entra em outra brincadeira que a gente fez, mas que pode ser sério, estou pensando agora viajando junto com vocês, que é nessa questão da dependência do uso de IA. Como é que vai ser quando isso fechar ali, né? Para a gente retomar o pensamento, né? Então, eu acho que eu sou entusiasta, eu gosto de utilizar, mas eu sempre tenho muito essa crítica de como que a gente realmente faz que ela seja ferramenta e que ela não transfira o nosso pensamento analítico ali também, da gente não perder essa... Porque é muito fácil, assim, enquanto você está construindo, você terceirizar o seu pensamento. Então, você ter que ficar lendo, fazendo a validação, é um processo cansativo também. Para fazer um prompt bem feito, é um processo cansativo. E o cérebro humano, ele é uma máquina poderosa, mas é uma máquina extremamente preguiçosa. Quanto mais a gente ficar terceirizando, mais ele vai querer terceirizar porque ele quer economizar energia, né? Mas acho que da indústria, eu acho que vai ser muito isso. Não acredito que vai ser algo... Hoje já não é algo popularizado. Se a gente vê assim, a gente fica na nossa bolha e acha que está todo mundo falando sobre IA. Mas se a gente olha para o nosso vizinho, ele nem sabe do que se trata isso. Ele consome, mas nem sabe, né? Então, já é uma bolha ali dentro do que a gente vivencia, mas acho que ela vai ficar ainda mais restrita no futuro, porque realmente o uso de recursos não dá para fechar a conta, né? E também tem a questão da base de conhecimento, né, gente? Já tá, não tem como gerar tanto conhecimento, já está se autoalimentando. Então, a tendência é ter mais erros. Né? Não, desculpa, eu só ia comentar que tem gente que já fala do fim da internet, né? Eu acho muito exagerado, mas de que vai se realimentar e até não ter mais inputs, sabe? Vai ser mais do mesmo, mas eu acho um exagero. Mas enfim, dica agora. Porque, na verdade, quando você vai olhar, não sei se vocês conhecem o Miguel Nicoleles, e ele já fala que há muito tempo ele usa, né?
o que a gente não tinha era acesso. Então, o que basicamente aconteceu foi dar acesso para a grande massa da população, né? E daí, quando você estava falando sobre isso, o que vinha muito na minha mente é que, de fato, você tem um perfil, né? Esse perfil de pesquisador e proativo, né? Então, o sucesso do seu projeto em si está muito nesse lugar, né? Você falou, eu tive que construir uma base de conhecimento, também chamei pessoas para conversar sobre isso, chamei um amigo lá para dar uma analisada ali no meu gráfico, para ver se fazia sentido, se tinha algum erro, né? Isso está muito, muito relacionado ao seu perfil, ao seu conhecimento como designer e até mesmo estar na área de tecnologia, né? Então, esse resultado bom, maravilhoso, por conta do perfil. Sim, Então, você usa designer, né? Um designer sendo designer. Design sendo designer. Não, e eu vi um podcast outro dia que um cara falava que a IA vai ser boa para os devs que são bons devs, sabem codar. E eu acho que Akito, desculpa, né? isso foi, exatamente, foi ele mesmo. E aí eu concordo que também para designer vai ser isso, sabe? Você sabendo design, sabendo da base, você vai usar o pensamento do design. Vocês entraram numa coisa que eu fiquei pensando agora, né? Assim, a Design Council, que é uma das organizações de design mundial, preconizou que a gente vai ter fusão, né, de papéis, né, do design, do engenheiro, da pessoa de negócio. O Figma fica muito falando hoje, né, no tal do maker, né, do fazedor, que tipo assim, que é a mesma coisa, né, a fusão do designer, do desenvolvedor. E aí eu tava vendo que já viu opiniões, né, de quem que vai se dar bem melhor nessa corrida, né, que no final das contas acho que todo mundo vai se tornar um maker, né, o áudio da IA vai ser um maker, né. Quem vocês acham que vai ganhar essa corrida? O design, o desenvolvedor ou a pessoa de negócios? Essa aí é uma pergunta. Você quer polêmica? Polêmica, eu quero polêmica. Eu acho que vai ser a pessoa que conseguir ter conhecimento, uma base de conhecimento interessante sobre os três, sabe? Não tem mais o design, nem só o desenvolvedor, sabe? É uma junção de conhecimento que vai criando ali um resultado. É que para a gente que é brasileiro, né, que a gente tem essa cultura, faz sentido. Mas você chegar para um europeu e dizer que ele vai se fundir com outra área, ele vai te xingar na hora, assim. Eu trabalhei na indústria, então já trabalhei com algumas pessoas da Europa e eles reclamavam direto, porque o perfil do brasileiro é esse, de ser eletricista, mas está fazendo alguma coisa ali de mecânica, e para eles isso é inaceitável. Eles não concordam e não faz parte do perfil deles, sabe? Essa junção de atividades. Para a gente faz sentido, mas não sei se faz sentido para outros povos, né? Brasileiro é severino, né? E isso é engraçado, porque eu acho que a cultura maker é bem isso, é a cultura da gambiarra. Sabe? Você pega qualquer pessoa que é maker, o cara ele vai pegar o que ele tem e tentar fazer alguma coisa, sabe? E o maker, no final do dia, acho que acaba sendo isso, né? Tem até aquela... E eu acho que o brasileiro também sai nessa vantagem, né? Por conta da nossa própria cultura, né? Aquele vídeo polêmico lá da diretora da Anthropic, né? Que ela falou sobre a morte do processo de design. Eu acho que nada mais é do que isso. Assim, para a gente não muda nada, porque a gente já está acostumado com a cultura de fazer, né? Até quando ela falou sobre a questão, você utilizar a sua intuição, né? Para você... Foi uma coisa meio que o pessoal falou, mas intuição, como assim? A gente faz ciência, né? E aí eu volto de novo para o meu caderninho do Effectuation, né? Que quando ela fala ali também daqueles 3 pontos que eu trouxe, aquilo, a intuição, ela fala que é baseada nesses 3 pontos, né? Ninguém tem intuição assim que nem a gente ouve nas historinhas, a maçã caiu na cabeça e eu tive uma ideia. Cara, vai ver ali atrás o que a pessoa estudou, né? Uma Vai ver construção. quem ela conversava. Né? Eu acredito na intuição, mas ela não é uma intuição sem fundamento, né? Então, eu acho que o brasileiro sai nessa vantagem também nisso, né? Com certeza. Eu acho que é isso. A intuição vem do repertório, sabe? Eu ouvi um podcast também da Cacau, né, da Nubank, que ela falava isso, que essa intuição vem do repertório, eu concordo. E eu acho que aí que está a criatividade autêntica em momentos de IA, sabe? Você expandir seu repertório, não olhar só para aquela, você olhar para os lados e aí você vai conectando as coisas.
Né? E tem até uma coisa que eu falo muito nas minhas mentorias, que assim, tem gente que às vezes quer migrar de carreira, vem de uma área de administração, que nem é o caso do Thiago, ou vem de uma área de biblioteconomia para vir trabalhar com design, e aí a pessoa fala, puxa, eu vou começar do zero. Porque assim, fala sempre para as pessoas, primeiro você não vai começar do zero, né? Você vai trazer uma bagagem que é da área que você, cara, estudou, se desenvolveu. E eu falo assim, o design é um mundo maravilhoso porque o design aceita todo tipo de conhecimento, né? Tudo é útil. Eu brinco muito que, assim, cara, de vez em quando eu estou fazendo meus trabalhos de design, eu uso conhecimentos que eu adquiri quando eu era ajudante de produção, entendeu? Então, você tem todos os conhecimentos que você faz, seu know-how, né? Ele vai ajudar você a navegar. E isso vai ser preponderante para quem usa IA, né? Eu falo muito isso. Quando eu comecei a fazer algumas coisas com IA, o Vitão, que é o meu gestor aqui no Bradesco, falou assim, pô, como é que você está conseguindo fazer isso aí? Então, Vitor, cara, que eu não sou só designer, eu sou programador, né? Eu tenho dois níveis de conhecimento aqui, né? A questão de programação faz muito tempo que tá ali parada e tudo mais, mas eu sempre continuei estudando. E agora podendo unir esses dois conhecimentos, assim, o design eu domino, não sou, o domínio é muito forte, né? Tenho um bom conhecimento. O design eu tenho um bom conhecimento e eu tenho conhecimento básico sobre a programação. Essas duas coisas me ajudam a saber como orientar, como pedir, como estruturar, como checar se está certo ou se está errado, né? Então, isso me facilita muito. Então, assim, eu brinquei assim, eu fiz um artigo no LinkedIn um tempo atrás, mas, cara, no carnaval eu criei 4 plugins para Figma no carnaval. Mas por quê? Eu tinha um nível de conhecimento da programação com design, então todo o know-how que a pessoa tiver, e ela conseguir sintetizar, né, isso para trabalhar com IA vai ser importante. Não importa o ramo que ela venha, né? E se você não souber, como o Thiago falou, você pergunta. Vai atrás das pessoas que saibam. Mas isso casa... Desculpa. Eu até falando que acho que vai bem com o ponto que a Luana comentou, né? Que é a importância da gestão do conhecimento, né? Você vê que é engraçado, a gente estava falando do produto que era sobre gestão do conhecimento e acabou que a gente, sem querer, voltou nesse ponto, né? Mas acho que realmente é muito importante, né? E isso, assim, tanto quem vai construir do zero, né? Que a gente comentou, até a própria empresa que vai utilizar. Às vezes você tem empresas que não têm processos bem estruturados, que não têm a base de conhecimento bem estruturada e querem aplicar IA e vão sofrer bastante com isso, né? Porque se não tem a base do conhecimento ali, não dá para fazer. A IA por si só ela não vai fazer nenhum milagre, né? Não, e tem aquela máxima, né? Assim, se o processo é ruim, a IA ela vai tornar isso ruim o dobro. Se o processo for bom, bem estruturado, ela vai melhorar, ela vai ajudar a melhorar, né? Ela multiplica a partir do ponto que você está. Se você não tem estrutura, ela vai continuar desestruturada. Se você tem estrutura, ela vai estruturar, ajudar a estruturar ainda mais, tá? Aí volta o papel do design de serviço, que vai estar cada... A maturidade, então, as maturidades da empresa, né? Como é que eles estruturaram todos os seus processos, que é o grande gap. Uhum. Sempre quando você tem um projeto, você esbarra na mesma questão, né? Em governança, em processos. É o gap de quando a gente fala de transformação digital e agora essa nova etapa da transformação digital continua sendo... E aí, dizendo em processo e tal, ideias, quais são as ideias, Thiago, para esse produto? O que, é que você pensa em fazer? Boa. Tá público? Já posso acessar? Já tá. A gente vai deixar o link aqui, viu, gente? Boa. Foi legal, assim, que até, né, por enquanto, o projeto, ele eu estou disponibilizando para algumas pessoas, estou rodando ali o MVP dele, para testar e ver o que eu preciso fazer de melhoria antes de colocar para todo mundo público. Então, ele ainda está com... Até semana passada, acho que até quando vai sair o podcast, provavelmente ele já vai estar com um domínio diferente, mas por enquanto ele estava até no domínio do Vercel, que aí eu fui usando essas tecnologias tentando baratear o máximo possível. Então, para mim, o que teve de custo do projeto foi o uso da IA, do Cláudio, que era da minha assinatura, o restante, toda a estrutura de back, de banco de dados, é 0,800 gratuito. Então, por enquanto, ele está no Vercel, ele está passando por esse processo, né? Então, tem algumas pessoas que eu fiz uma apresentação,
pessoas que eram envolvidas com pesquisa, tentando trazer ali um pouco do meu público. Apresentei para alguns professores também, que vão indicar para alunos. Então, o pessoal está utilizando, está nesse momento de teste. A minha intenção é agora, né, já realmente trazer ele para um domínio próprio, para liberar para todo mundo, outras pessoas que tenham, lidando com pesquisa, né, pessoas que sentem essa dificuldade de estruturar tanto um projeto inicial, quanto também fazer a gestão do conhecimento desses artigos. Então, nas próximas semanas, aí, próximo mês, eu vou liberar para todo mundo e vou deixar o linkzinho para o pessoal escrever aí também. E ele continua nesse processo, né, de melhoria, receber interação. Por enquanto, foi até legal que durante essa apresentação que eu fiz, o pessoal já propôs algumas coisinhas que eu já consegui aplicar, já, então, bem nesse processo interativo mesmo. Você já está sendo um maker, né? Já está fazendo o backlog, um roadmap, um design. Tudo numa pessoa só. Acho que isso é até engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que é o facilitador, também é a dificuldade, né? É legal você fazer tudo sozinho, porque eu acabei aprendendo sobre programação, sobre estrutura de banco de dados, sobre grafos de conhecimento. Então, é legal para trazer isso tudo, mas a solidão também foi uma das dificuldades que eu tive no projeto, né? Porque, que nem o Renato comentou, né? Depois que ele faz, você tem o mínimo de responsabilidade, você vai verificar o que foi feito ali também. Então, essa verificação, assim, acaba sendo uma coisa bem penosa, assim, e porque a IA, o pessoal até brinca, assim, estava conversando com o arquiteto daqui do time outro dia, né? Ele é como se fosse uma criança de 5 anos, só que uma criança de 5 anos super poderosa, tipo o Dr. Manhattan da vida, né? Assim, né? Tem vários poderes, mas ele é uma criança. E ele quer te agradar muito. Então, se você é, manda fazer, coloca ali o prompt, a tendência para ele fazer isso rápido e te agradar é muito grande. Então, esse processo de validação, entendimento, isso quando é feito de forma solitária, assim, acaba exigindo muito assim, de quem está construindo, né? Ó, a gente já vai caminhar para o final, né? E aí eu quero perguntar para o Thiago. Thiago, você tem alguma recomendação de livro, curso, ou qualquer outra fonte de conhecimento aí que você queira indicar o pessoal estudar? Seja ligado para a sua área de estudo, ou seja ligado para a sua área de maker aí. Eu vou dar uma recomendação bem antiquada aqui, mas, mas é uma coisa que, durante até o próprio mestrado que eu estou fazendo, né, voltar para artigo acadêmico acabou sendo uma coisa muito legal para mim. Porque, como a Yane comentou no começo, né, tem muita gente falando que faz IA, tem muita gente falando que faz isso e aquilo. E assim, desconfie. Eu acho que artigo acadêmico acaba sendo, apesar de o pessoal ter a crítica de não tem uma velocidade, mas tem muita gente produzindo muita coisa rápido. Então, tem coisas super atuais que servem como base. Então, pode ser que o artigo não vai falar sobre a última tecnologia, a última atualização do Cloud 4.6, 4.8, beleza, mas a base do conhecimento que está ali, ela é bem fundamentada. Então, utilizem o Google Acadêmico para pesquisar. O Perplexity é uma outra ferramenta muito boa, porque ela tem a opção de buscar artigos acadêmicos. Então, tentem estudar um pouco dessas fontes, mas, como a gente comentou, também, assim, se envolvam com outras pessoas, né? Eu acho que Design no Boteco está aí para isso. Todo mundo que está aqui são pessoas que eu sempre posso não estar interagindo muito, mas eu sempre leio, assim, paro para ver o que a Luana, o que o Renato está escrevendo, o que a Ana está escrevendo. São pessoas aqui que estão, não porque estão aqui, mas são referência para mim mesmo. Então, sigam essas pessoinhas que estão aqui. Outras pessoas que eu acompanho também, que eu acho que é super válido qualquer um marcar uma conversa, que me ajudaram muito a abrir minha cabeça nesse papo, né? Acho que cada um acaba tendo um processo, não tem nada ainda muito bem definido, mas você vai começando a conectar, que nem a gente conversou sobre a questão de você ter um arquivo de contexto, né? Você vê que, poxa, eu estava fazendo essa coisa achando que era loucura, o Renato também estava fazendo, então, cara, calma aí, se muitos loucos estão pensando, o negócio tem algum sentido. Então, assim, conversar com outras pessoas ajuda também a conectar esses pontinhos. Então, o Antônio Salgado, Gabriel Pinheiro, são outras duas pessoas que eu recomendo muito. Uma outra pessoa, até no Tecnologia, não esquecer, pegou o Faustão, né? Trazendo uma fichinha, né? A Camila Caligari também, ela desenvolveu até um método Fluência para falar sobre IA, e ela traz uma perspectiva muito humana
na aplicação da IA e voltado para o design também. Então, são essas pessoinhas assim que me inspiram muito e que eu aprendo muito, mesmo sem nem interagir, mas eu recomendo para todo mundo marcar um cafezinho, que vale super a pena. E eu acho que é isso. Assim, de curso, eu não fiz nenhum curso, eu fui muito nessa de deixa eu ler e tentar aplicar, deixa eu ler e tentar aplicar. Conversar com outras pessoas e tentar aplicar. Eu acho que é a melhor forma da gente aprender. Uma dica que eu dou, assim, cara, o mundo da IA é danado para dar fomo, porque todo dia surge uma última super atualização. Então, eu escolho qual batalha que eu vou enfrentar, não tento aprender e ler de tudo. Então, tentem, particularmente, uma coisa que eu gosto muito é essa questão de como é que eu organizo um processo, sabe? Eu gosto muito dessa parte de organização e sistematização das informações. Então, foi isso que eu me prendi. Falei, deixa eu ler sobre engenharia de prompt, como que esses caras estão fazendo a melhor forma de estruturar um prompt. Então, tentem pegar coisas que fazem sentido também na vida de vocês e se aprofundem nisso. O restante não tem problema de só ter um conhecimento raso, porque acho que ninguém vai conseguir ter todo o conhecimento do mundo, que a gente tem falado muito sobre isso, mas o mais importante é a gente ser fiel com aquilo que a gente tem na nossa essência. Então, busquem conhecimento a partir do que vocês têm dentro de vocês. O eterno ET Bilu aí nunca decepciona. Eu queria primeiro agradecer, Thiago, por compartilhar com a gente todo esse processo e, né, por ter disponibilidade de vir aqui falar no meio de uma estrada, um monte de trabalho, um monte de cachorro para você cuidar. No meio dessa sua bagunça aí, você conseguiu, bagunça no bom sentido, tá? Você conseguiu disponibilizar aí um tempinho para a gente conseguir conversar e trazer, porque eu estava curiosa para entender como é que foi o processo. Obrigada por compartilhar. Thiago, obrigado por ter compartilhado aqui um pouco do seu conhecimento, suas dicas, as suas experiências de sucesso, que muito não deu certo, mas foi muito da hora essa conversa. Eu vou desejar muito sucesso para o Cíperos prosperar, para que a gente possa ter acesso VIP a esse projeto logo. E aí vou agradecer para todo mundo que esteve aqui com a gente, escutando esse podcast, né? Foi o primeiro episódio do Design do Tech com o Thiago Amorim. Então, se você tem um projeto, se você tem um assunto, qualquer coisa, um copo de cerveja, senta com a gente aqui e vamos trocar uma ideia. Obrigado e até a próxima.